Boa noite! Eu tô aqui na Clínica Nutrisoma, eu tô muito feliz porque hoje marca o início, um recomeço meu presencial aqui na clínica. A gente continuou trabalhando de forma online e agora o atendimento é presencial também da minha parte. Os outros nutricionistas já tinham começado, mas eu ainda não. Então hoje marca esse recomeço. E eu vou falar, a live de hoje é sobre a carreira de sucesso da nutricionista comportamental. Bem-vindas! A Mari, a Anne, bem-vindas! Então, o que a gente precisa fazer para planejar uma carreira de sucesso dentro da nutrição comportamental? O que eu preciso? Que estratégias eu preciso fazer? O que eu preciso conhecer? Vocês já pensaram nisso? O que a nutricionista precisa? Que habilidades ela precisa desenvolver para ter uma carreira dentro da nutrição comportamental que realmente contemple as necessidades, as vontades? Bem-vinda, Mari, Gabi. A Gabi chegou. O quê? Fixando o título. Vou colocar aqui o título. A Gabi acabou de me lembrar. Vamos lá. Carreira de sucesso da nutricionista a gente fala né? Da Nutri comportamental. Eu quero dizer que a gente se atrasou um pouquinho, mas vai ser 1 hora de live fechadinho. E essa live é especial porque essa semana, sexta-feira, comportamental, tem curso de nutrição comportamental da Nutrisoma Cursos. Olha que legal! Então, nada mais justo do que a gente falar sobre esse assunto, né? No curso de nutrição comportamental, a gente vai focar muito no conteúdo científico mesmo, nas estratégias, nas ferramentas, que eu vou falar um pouquinho pra vocês hoje, tá? Então, o que a gente primeiramente precisa fazer para ter uma carreira de sucesso dentro da nutrição comportamental? Bom, a gente precisa estar nichada na nutrição comportamental, a gente precisa estar muito bem diferenciada nesse mercado de trabalho e comunicando esse nosso diferencial, esse nicho que a gente escolheu trabalhar. A gente tem que criar uma persona, e quem não sabe o que é a persona, eu vou resumir. A gente tem que saber personificar, criar um avatar do nosso paciente com as dores que ele tem, com as vontades que ele tem, com as necessidades que ele tem, com as dificuldades que ele possui, tá? Porque aí é dessa forma que a gente vai conseguir criar autoridade, seja onde a gente estiver divulgando esse trabalho, né? Oi, Kati, bem-vindo! André! A Manu, bem-vinda! A gente tá falando de carreira de sucesso da Nutri Comportamental. Que ferramentas que a gente precisa conhecer, né? Então, partindo do princípio que a gente está nichada e que a gente cria autoridade nas nossas comunicações, nas nossas marketings e onde a gente está se comunicando, a gente tem que entender quais são as características da nutricionista comportamental. E eu preciso entender e criar essas habilidades. Eu posso, daqui a pouco, não me identificar com essas características, mas eu posso também começar a criar essa habilidade, tá? Então, para começar, a nutricionista comportamental, ela tem que ter carisma, ela tem que ter bom humor, ela tem que ter uma capacidade de escuta, né? Porque o paciente que tem a demanda comportamental, ele principalmente tem muitas necessidades de ser ouvido, de ser escutado, né? E a gente tem uma certa mania como nutricionista de falar muito, né? De querer dar muita informação, de mostrar para o paciente que a gente tem conteúdo, que a gente sabe o segredo,
né, da melhora dele. E na nutrição comportamental a gente percebe que a gente precisa ouvir muito, a gente tem que ter uma escuta ativa. Claro que a gente tá ouvindo, mas a gente tem que realmente entender de onde que vem aquelas dores, o que aquele paciente está precisando, pra gente criar uma necessidade, uma estratégia para ajudar ele. E não tem receita de bolo. E não existe um passo a passo só. A gente precisa entender as dores, a gente precisa entender as necessidades para realmente criar as estratégias e aprender a identificar o estágio de mudança que ele está, as necessidades reais dele e entender e saber escolher a ferramenta certa para usar. Porque às vezes a gente tem muita ferramenta e quem não tem eu vou dar, tá? Eu não só vou dar no curso de nutrição comportamental da Nutrissoma, mas também vou dar uma pincelada aqui pra vocês. Mas a gente precisa saber usar essas ferramentas. Não adianta a gente usar a ferramenta no paciente que tem uma demanda diferente, no paciente que não tem uma demanda ainda nesse sentido. Entende? A gente precisa aprender a nutrição comportamental, aprender a demanda do paciente, ouvir a necessidade dele para poder selecionar qual a ferramenta que a gente vai utilizar e a hora certa também. Não basta conhecer as ferramentas. A Glauber quase caiu. Tudo bem? Tudo certo. E também a hora certa que a gente vai utilizar isso aí, tá? O que mais que a nutricionista comportamental precisa ter como habilidade para fazer a diferença na vida do paciente que tem essa demanda? Precisa ter muita empatia. Eu não posso julgar o meu paciente. Eu não posso adotar uma atitude de julgamento, de cobrança. Eu preciso entender que aquela dor, que mesmo eu não sentindo, é importante. Eu não posso minimizar nenhuma necessidade. A gente não tem atitude de julgamento, porque é uma dor como qualquer outra, é uma dor emocional. Ah, mas a demanda dessa dor, o motivo dessa dor é estético, é superficial, é bobagem. Não é bobagem, ela dói também. E a gente precisa entender como ela dói, o quanto ela dói e o que a gente precisa fazer, tá? O paciente com a demanda da nutrição comportamental, ele é um paciente que tem um perfil muito detalhista, muito perfeccionista. Ele é um paciente que se cobra muito, que se julga muito. Ele é um paciente que sofre porque ele quer ser perfeito, ele acha que existe perfeição. Ele é um paciente que nunca está satisfeito com nada que ele faz. É um paciente que realmente tem muita dificuldade, ele tem muita culpa de comer, ele não acha que vai nunca ter um peso adequado, ele não acredita nele, ele não tem um perfil positivo, tá? E a gente precisa entender isso e não minimizar, a gente precisa entender e ter empatia em relação a isso, aprender a se colocar no lugar do outro e não julgar e não minimizar o sentimento que essas pessoas têm. A dor emocional, ela é tão dolorida quanto uma dor física, tá? Ela dói tanto como uma pedra no rim, por exemplo. Vou dar um exemplo bem... Ela só é uma dor num lugar diferente, mas ela dói também. E a gente precisa mostrar que a gente entende, né? A nutricionista comportamental, ela precisa trabalhar de forma colaborativa, sempre criando estratégias e metas alcançáveis. Não adianta eu criar metas focadas num peso, num objetivo a longo prazo, porque isso o paciente já está acostumado a fazer, né? E a gente tem que ter flexibilidade. Tem muita nutricionista, e a maioria tem uma necessidade de retorno, de resposta, de resultado. E às vezes a própria nutricionista está com mais vontade de receber esse resultado, está com mais necessidade de ver o número da balança modificando do que o próprio paciente. Então a nutricionista comportamental, para ela ter sucesso, fidelizar esse paciente, conseguir mudar a vida dele, ela precisa ser flexível, ela precisa ser paciente também. Ela precisa entender que o tratamento da nutrição comportamental demora muito tempo e que não é número na balança que vai fazer a gente se dar conta que esse resultado, que esse tratamento está funcionando.
Aí vocês vão me olhar, mas não é? O que é então? Que resultado é esse que eu tenho que esperar? A nutricionista comportamental, ela sabe que o resultado do paciente que tem a demanda de nutrição comportamental é a felicidade, é estar tranquilo, é ser feliz, é não ter culpa de comer, é ter uma relação bacana com o alimento. Esse é o objetivo do tratamento e não o peso. Ah, mas o meu paciente tem que perder peso porque ele tá obeso. Ai não, mas a paciente ela tá gordinha, ela tem que emagrecer. Tudo bem. Tem paciente realmente que tem demanda de comportamento alimentar que precisa emagrecer. Mas o emagrecimento é consequência de uma relação bacana e saudável com a comida. E a nutricomportamental precisa saber disso, precisa gerenciar a necessidade de um resultado em termos de peso. Faz sentido para vocês? É muito importante que a gente, como nutricionistas, tenha uma baixa dependência dessa gratificação. Porque o paciente que precisa de uma nutricionista comportamental, ele tem dificuldade de mudança. Ele tem muita dificuldade e vai demorar bastante tempo para ele mudar. Então a gente tem que usar métricas mais qualitativas de mudança para avaliar esse paciente e também para motivar ele, né? E mostrar que ele tá melhorando. E não ficar pesando ele a toda a consulta, ou medindo, ou fazendo avaliações métricas muito precisas e muito numéricas. Humanizar mais essa consulta, certo? Então a nutricomportamental, ela precisa dessas habilidades, porque senão não vai acontecer. Esse paciente não vai, ele vai ser só enganado, ele vai aumentar cada vez mais a culpa, vai aumentar cada vez mais a dificuldade dele em relação à alimentação. E aí você não vai estar ajudando, você vai estar, às vezes, até atrapalhando, tá? É importante que a nutricomportamental se conheça também, tenha esse autoconhecimento. Porque se autoconhecer faz com que a gente conheça o próximo também e tenha essa capacidade de empatia. Então faz todo sentido a gente criar uma sistemática de autoconhecimento também, tá? Eu tô falando um pouco por cima, mas no curso de nutrição comportamental eu vou falar muito mais aprofundado, muito mais sobre as estratégias que a gente tem que utilizar para fazer diferença na vida desse paciente, que já sofreu, que já tentou de tudo para emagrecer, que já tentou de tudo para melhorar a vida dele, que tá sempre nessa necessidade, nessa busca constante, já foi em várias nutricionistas, já fez todas as dietas do mundo e ele não precisa mais de uma dieta. E a gente, como nutricionista comportamental, a gente tem que identificar quando que uma dieta, um plano alimentar vai prejudicar ele. Porque muitas vezes o plano alimentar, a contagem de calorias, a pesagem dos alimentos só vai piorar esse trabalho, esse tratamento, esse resultado. Então a gente, como nutricionista comportamental, tem que aprender a identificar aonde que o plano alimentar vai ajudar e aonde que ele vai prejudicar. A gente não quer ser mais uma ferramenta para piorar a vida dele, né? E eu sei que o objetivo, a intenção é a melhor possível, né? Mas muitas vezes a gente acha que tá ajudando, mas não tá, né? Então é bem importante que a gente entenda se o paciente tem culpa de comer, tem dificuldade de aderir. Não é o plano alimentar que vai ajudar ele naquele momento, tá bom? Bom, eu tenho que aprender a utilizar as ferramentas de nutrição comportamental. Não só utilizar como eu preciso aprender a utilizar, mas eu preciso aprender quando utilizar. Onde que eu tenho que utilizar? E a primeira que eu tenho que aprender é a entrevista motivacional. Vou ver se eu mostro pra você, que vai nos ajudar a entender o estágio de mudança desse paciente. Ver se aparece aqui pra vocês. Ai, não apareceu muito bem. Ficou ruim. Que pena. Bom, então, na verdade, o estágio de mudança nada mais é do que uma estratégia para você identificar em qual estágio esse paciente tem em relação à mudança de comportamento alimentar dele. Ah, mas por que eu tenho que entender o estágio? Porque eu preciso criar uma estratégia compatível com o lugar, o momento que ele tá, né? Eu não posso simplesmente ir
utilizando as ferramentas, utilizando as estratégias, sem conhecer o meu paciente, saber onde ele tá, né? Ele tem um longo caminho pela frente até ele estar pronto para mudar. E é a nutricionista comportamental que vai ajudar ele a se desenvolver em relação a esse caminho longo a seguir para fazer essa mudança na vida dele, né? Então tem o pré-contemplação, que é quando ele não tá pronto. Tem o contemplação, que ele acha que talvez ele esteja pronto, mas ele ainda não tá. O preparação, né, que ele entende que precisa mudar e acha que pode mudar a qualquer momento, pode fazer alguma coisa por isso, já tá mais positivo. E a ação, que é quando ele realmente coloca a mão na massa. Às vezes ele já até chega fazendo. A gente só tem que entender se ele tá criando as estratégias certas, né? Se ele tá com os insights bacana, entender o que ele já tá fazendo, se não tá com uma dieta muito restritiva, porque se o paciente tá no estágio de ação, mas ele tá fazendo uma dieta muito restritiva, a gente tem que puxar o freio. E é nós que vamos ter que fazer isso. Porque senão o paciente não vai saber. Ele não sabe o que é equilíbrio, ele não sabe. Ele só sabe que ele tem que comer melhor. E às vezes ele exagera. E a culpa ainda tá do lado dele. Então a gente tem que ajudar a flexibilizar isso. Certo? A outra ferramenta legal que a gente pode utilizar... Diário alimentar todo mundo já conhece, né? No curso a gente vai falar de diário alimentar. Mas a gente sabe que não é uma ferramenta, na verdade é uma habilidade, né? Mas o Mindful Eating é uma forma da gente trabalhar o paciente. Pode ser tanto dentro da consulta, quanto como recomendação para ele fazer em casa, né? E é uma atitude de não julgamento, é uma atitude de estar presente durante a refeição. E a gente tem que estar sabendo como isso funciona, tem que estar sabendo como que benefício essa estratégia, né, de comer com atenção vai atuar, vai fazer na vida dele. A gente tem que estar fazendo em casa para poder orientar ele dentro da consulta, né? Ensinar o paciente a saborear mais esse alimento, a observar a textura, de como o corpo dele está reagindo em relação àquele momento da refeição. A gente tem que estar não só bem treinada, mas também ter a habilidade de orientar ele, né? Porque é uma estratégia muito eficaz para o paciente conseguir se conectar com o próprio corpo e ouvir a própria fome, a própria saciedade. E ainda dentro desse contexto, a outra ferramenta que eu gosto muito é a escala da fome e da saciedade. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem bem à vontade, tá, gente? Façam as perguntas de vocês, não tenham dúvidas, tenham segurança na hora de atuar como nutricionista comportamental. Busquem informação sobre a nutrição comportamental. Vocês não precisam fazer especialização em nutrição comportamental, mas vocês precisam fazer muitos cursos sobre nutrição comportamental. Vocês precisam ler artigos sobre comportamento alimentar. Vocês precisam ler livros sobre isso, tá? Vocês têm que estar fazendo tudo que vocês podem dentro dessa área, participar de palestras, de congressos, mesmo que seja online, porque isso vai deixar vocês muito ambientalizadas com as estratégias da nutrição comportamental e vai ajudar vocês a trabalhar de uma forma muito mais humanizada, tá? A nutrição comportamental não é uma especialização, nem existe esse tipo de especialização, não é reconhecida pelo MEC. Então não é essa busca que vocês têm que fazer. Vocês têm que realmente estudar sobre o assunto, ler livros, tem livros maravilhosos do próprio pessoal da nutrição comportamental, né, que fez um livro lindo, todo completo. Então é a partir dessa busca de conhecimento que vocês vão criar um conhecimento, vocês vão criar a segurança de atuar nesse nicho, nessa área e ter uma certeza de que vocês vão estar realmente ajudando. Existe uma linha tênue entre ajudar o paciente que tem demanda comportamental quanto piorar a vida dele. E vocês precisam estar muito por dentro disso. E não é numa especialização que vocês vão conseguir ter isso.
é fazendo todos os cursos da área, é lendo todos os livros da área, é participando de todos os eventos e conversando com as pessoas que trabalham com isso, tá? E é muito importante que vocês estejam muito bem colocadas nessa área, muito nichadas e que façam a estratégia de marketing relacionada a esse assunto. Porque se vocês não se posicionarem nas redes, no marketing, na comunicação de vocês sobre isso, com esse intuito, sobre esse tipo de paciente que vocês trabalham, as pessoas não vão descobrir. Não tenham medo de abrir mão de pacientes que não são comportamentais, de não atenderem uma demanda esportiva, por exemplo, uma demanda vegetariana, para terem cada vez mais experiência no paciente comportamental. Esse tempo que vocês estão buscando, atendendo pacientes da nutrição esportiva, da nutrição da cardiologia, vocês estão utilizando as ferramentas, criando estratégias, vocês estão aprendendo a trabalhar com a nutrição comportamental, com esse nicho que vocês escolheram atuar, né? Porque não tem como a gente atender todos os pacientes e conhecer todas as estratégias e saber todas as demandas. Então, vocês têm que decidir qual é o nicho que vocês querem trabalhar, que vocês querem atuar, e não cansar de buscar informação sobre isso. Vocês têm que estar atentas, vocês têm que criar o diferencial de vocês, né? E o diferencial é nichar, focar no público-alvo que vocês querem trabalhar e encontrar o diferencial que vocês têm como nutricionistas. No curso de gestão de carreira ajuda muito vocês a descobrirem isso. Daqui a pouco vocês estão na dúvida se é nutrição comportamental, se é outra área. Mas é muito importante que a prioridade de vocês é saber o que vocês querem da nutrição, quem vocês querem ajudar. Porque se for uma demanda mais comportamental, vocês precisam estar, afiadas nesse assunto. Conhecer todas as estratégias, todas as ferramentas. Vocês têm que criar uma estratégia de carreira também para aprender a trabalhar com isso, né? Talvez um estágio para quem está na faculdade, ou às vezes até um trabalho voluntário. Eu busquei trabalho voluntário quando me dei conta que eu não tinha experiência de estágio na área que eu queria trabalhar. E aí, quem é que vai me dar a oportunidade? E ainda com retorno financeiro se eu não tenho experiência? E aí eu fui fazer um trabalho voluntário dentro de uma equipe de transtornos alimentares para aprender a trabalhar com a nutrição comportamental, e aí mais avançado ainda, né, com anorexia, com bulimia. Então aí eu fiquei 13 anos, e fico até hoje, mas lá nessa equipe, porque eu me apaixonei por esse trabalho. É um trabalho muito desafiador, muito bacana, né, e foi muito legal. Mas a gente tem que entender qual é a área que a gente quer atuar e criar estratégia para isso. Fazer tudo que a gente precisa fazer para chegar nesse objetivo. E essa escala da saciedade, que faz parte da ferramenta escala da fome e saciedade, é muito legal para vocês ensinarem o paciente de vocês a se escutar, a se identificar, a se perceber, a se perguntar durante as refeições se eles realmente estão saciados, se o estômago está vazio, em qual estágio de saciedade eles se encontram naquele momento da refeição. E é importante que vocês passem segurança, que vocês façam isso em casa, porque se vocês vivenciarem essa escala, essa capacidade, vocês vão ter muito mais habilidade na hora de executar a consulta de vocês. Então essa escala, eu vou falar rapidamente aqui nessa live, porque no curso eu vou falar muito mais aprofundado, é a oportunidade que vocês têm de ensinar o paciente de vocês a se conhecer, né? Porque cada pessoa tem um jeito diferente de se sentir e cada nível dessa escala pode diferenciar uma pessoa da outra, né? Então, claro, a maioria das pessoas mais ou menos se comportam igual, mas prestem atenção que essa escala tem uns itenzinhos em branco. Por que ele é em branco? Porque o paciente vai levar para casa e ele mesmo vai preencher os espaços em brancos no momento que ele está fazendo a refeição para se dar conta como que ele está se sentindo e qual é o estágio, o nível dessa escala de saciedade, para ele se identificar, para ele se entender. Se
simplesmente por ele tá conseguindo frear essa refeição, ele já tá comendo mais devagar, ele já tá mastigando mais e ele realmente já tá prestando mais atenção nessa saciedade que ele tá sentindo, tá? Então, ele já tem 50% de chance de começar, por exemplo, a comer de uma forma menos emocional, a prestar atenção quando a fome não é fisiológica, quando ela é mais, né, voltada pro tédio, pra chateação, quando ele tá triste, quando ele tá cansado, quando ele tá se sabotando, quando ele acha que é a comida que vai resolver o problema dele. Então, essa é uma escala, essa é uma ferramenta para ele se conectar com a própria fome e com a própria saciedade. Então, o nutricionista comportamental de sucesso, ele conhece as ferramentas e ele aplica em casa, ou aplicou algumas vezes, e ele consegue ensinar o paciente dele a aplicar também. E tá sempre atento a cada mudança, a cada evolução, a cada modificação desse paciente, tá? Tem uma outra ferramenta que eu amo de paixão, que eu utilizo muito, que é o quadro das estratégias. Eu prometo que no curso a gente vai falar muito mais aprofundado, né, sobre essa ferramenta. Ela, na verdade, ela faz com que o paciente, junto com a nutricionista, antecipe todos os acontecimentos que podem ser gatilho para uma compulsão alimentar. Olha que legal, essa ferramenta é incrível. Quando que eu tenho que utilizar essa ferramenta? Quando eu entendo que o paciente tem compulsão alimentar, tá? Bom, tudo parte do princípio que os nossos comportamentos são resultados dos nossos sentimentos e pensamentos e que causam, né, uma ação. Então, eu só vou fazer tal atividade, tal ação, se eu tiver um pensamento por causa de uma emoção, por causa de um acontecimento, tá? Então, o que acontece? Acontece uma briga, ou um trabalho exaustivo, ou um estresse na vida desse paciente, que vai, olha ali, tá ali, ó, momentos, pode ser, ali naquela tabelinha a gente preenche, pode ser a briga com o pai, pode ser a briga com o marido, pode ser um dia estressante de trabalho, e aí o paciente preenche, tá? E a gente pode fazer isso dentro da consulta, tá bom? Claro que não é na primeira consulta, tá, gente? Como é que a gente vai chegar e perguntar assim, a briga com teu marido? Não é, tem um momento certo pra fazer isso. E aí, normalmente, vocês vão perceber que as causas, os momentos e os gatilhos que fazem o paciente ter uma compulsão alimentar basicamente são os mesmos, tá? Às vezes é uma lista, às vezes são 10 tipos, às vezes é 5 tipos, às vezes é só um. Toda vez que eu chego em casa cansada, ou toda vez que eu chego em casa eu brigo com os meus pais, toda vez que eu tô com muito trabalho na firma, tá? Mas naquela tabela ali, naquela coluna é onde eu vou preencher junto com o meu paciente, ou ele, né? Todos os momentos, todas as coisas que acontecem que geram alguma emoção. Aí, na tabelinha, na coluna emoções, o paciente vai responder o que ele sente quando ele briga com o marido, quando ele chega cansado do trabalho, quando ele tá estressado na firma, quando ele briga com os pais, né? Tudo proporcional à coluna dos momentos. E aí vai preencher, tá? Eu me sinto triste quando eu brigo com os meus pais. Eu me sinto frustrada quando eu chego em casa cansada e me dou conta que eu tô exausta. Eu me sinto incapaz, eu me sinto chateada. Sempre é um pensamento ruim, tá? E é um pensamento e é uma emoção. Às vezes é um pensamento e uma emoção. Às vezes as pessoas, em geral, não conseguem desmembrar a emoção de pensamento. É difícil, tá? Existe a diferença. Mas a gente pensa e sente meio que ao mesmo tempo, tá? Então a coluninha ali é a mesma. A gente utiliza a mesma coluna. Tem ferramentas
que desmembra, tá? Emoções e pensamentos. Tá tudo bem, tudo bem. A gente pode tanto usar a ferramenta desmembrada quanto ela unida. Mas unida é mais fácil, porque aí não precisa estar, né, tentando entender o que é pensamento, o que é emoção. Bota tudo junto, a gente não é psicóloga, certo? Depois, na próxima coluna, é a coluna do comportamento. E aí a pergunta: o que você faz quando você chega em casa, se sente frustrada porque estava com muito trabalho? Olha só, a gente tá voltando na coluna, né? Em cada uma das colunas. Eu como, eu abro a geladeira e aí eu busco um chocolate. Chocolate não tá aí na geladeira, mas tudo bem. Eu faço uma comida, eu, mesmo sem fome, eu tenho compulsão. É ali que ele se dá conta dos porquês que ele tá comendo mais. Eu como até passar mal, eu resolvo fazer um doce, um negrinho de panela. É ali que a gente tá tentando entender da onde que vem as necessidades de comida de forma emocional do paciente. E aí o que acontece? A gente tá antecipando esses acontecimentos. E quando o paciente antecipa, ele se dá conta quando isso acontece. E aí toda vez que ele vai lá, chega em casa, depois que ele já fez essa ferramenta, né? Ele se dá conta que ele realmente chegou em casa cansado, se sentindo frustrado porque teve uma demanda de muito trabalho, por exemplo. Ele tem 50% de chance de modificar essa ação, esse comportamento. Pelo menos ele está identificando isso, esse gatilho, o que já é uma grande coisa. O nosso trabalho como nutricionista comportamental é fazer ele se dar conta disso. E ele tem várias chances para tentar modificar esse comportamento. E aí a gente vai perguntar para ele: o que você pode fazer como estratégia para não comer, para fazer outra coisa, em vez, né, de abrir a geladeira e comer tudo isso que você tá dizendo que você come. Faz sentido abrir a geladeira e fazer fazer um negrinho de panela? Vai resolver o seu cansaço do seu trabalho? Vai resolver a briga com seus pais? Vai resolver a frustração que você está por causa dessa briga que você teve com o seu marido? Não vai. Então, o que você poderia fazer para modificar isso? Aí, ele vai pensar, e é ele que tem que dizer, tá? O nutricionista só vai dar só vai fazer as perguntas certas e vai, né, conduzir ele a se dar conta do que ele precisa fazer. E aí, ele vai se dar conta que, na verdade, para curar a frustração ou cansaço, talvez um banho relaxante melhore, ou então uma atividade de lazer, ou daqui a pouco, se eu briguei com meus pais, eu converso com meus pais e tento fazer as pazes, ou tento resolver o meu problema com meu marido. Mas não é a comida que vai resolver. Claro que não é de uma próxima consulta, e é por isso que a nutricionista comportamental tem que ser muito paciente, como eu falei pra vocês, e tem que estar sabendo que não é de uma hora pra outra que isso vai se resolver. Mas a nutricionista tem que entender que ela tá dando a ferramenta para o paciente se autoconhecer. Olha que bacana quando eu entendo os gatilhos da minha compulsão alimentar, do meu comer emocional. Nem todo mundo tem compulsão alimentar, mas muitas vezes o paciente come por emoção, puramente porque se estressou, porque tá cansado, porque acha que é uma pessoa muito injustiçada porque trabalhou muito, né? Então a estratégia que ele pode vir a buscar nessa ferramenta pode ser tomar um banho bacana, pode ser dormir, pode ser, sei lá, assistir um Netflix, brincar com o filho, passear com o cachorro, qualquer coisa que não seja comer. Porque se eu tô com fome física, fome fisiológica, aí faz sentido comer. Porque aí eu preciso, né, saciar uma necessidade orgânica, fisiológica, enfim. Mas se eu tô cansada, eu tenho que descansar. Se eu tô triste, eu tenho que me alegrar. Então eu tenho que fazer, através dessa ferramenta, ele se dá conta disso. E aí, a partir dessa ferramenta, ele começa a criar novos comportamentos. Então toda vez que eu chegar em casa e eu brigar com meus pais, porque às vezes não é de uma hora pra outra que ele vai resolver o problema que ele tem com os pais, né? E aí isso é o psicólogo que vai fazer. A nutricionista só vai direcionar onde é que a comida entra.
Entende a diferença? Às vezes, a psicóloga vai decidir se é problema de separação ou não. Nós, nutricionistas, a gente não tem que entrar nisso. A gente só tem que direcionar o que o paciente tem que fazer na hora que ele tá triste, ou o que ele tem que fazer se ele tá com fome. E é isso que o trabalho da nutrição comportamental diferencia da psicologia. Então eu não vou resolver a vida dele, eu não vou fazer com que ele melhore, né, as relações familiares. Isso é a psicóloga, o psiquiatra, são os profissionais que trabalham com isso. Mas eu preciso fazer ele se dar conta do ciclo, né, que faz ele comer, as emoções, dos porquês e os gatilhos que causam isso. E a partir daí, fazer com que ele se dê conta que ele pode adquirir outros comportamentos. Então ele pode criar outras atividades de lazer e comer quando ele tem fome. E é ele que tem que responder esse quadrinho, tá? Claro que eu não tô aprofundando no curso de nutrição comportamental, vou falar muito mais, né, de cada uma das ferramentas. Tem outras ferramentas que eu amo também. A outra é a das crenças alimentares. A gente faz, assim, ó, milagres com essa ferramenta. A gente faz eles se dar conta dos medos, de coisas que eles acreditam sobre os alimentos. E que, na verdade, é só uma crença que lá da infância veio. Pensem que modificar crenças alimentares é libertador para o paciente de vocês. E vocês aprenderem a fazer isso faz toda a diferença para mudar a vida de um paciente que tem demanda de comportamento alimentar. E não é na especialização que vocês vão aprender isso, tá? Vocês não precisam desse título, é nos cursos, nas palestras, nos networks, nos congressos e em todas as leituras que vocês poderiam vir a buscar, tá? Pra aprender. Eu aprendi com psicóloga, eu aprendi na vida fazendo network com esse público, atuando com uma demanda mais difícil, né? E aí a gente começa a se dar conta de como a nutrição comportamental pode sim ajudar a vida de um paciente. E a gente tem que estar segura para fazer isso, tá? Isso era um pouquinho das ferramentas que eu queria passar para vocês. Tem mais, tá? Tem das crenças alimentares, tem das estratégias, tem da fome e saciedade, tem Mindful Eat, que não é, na verdade, uma ferramenta, mas a gente pode utilizar como se fosse. Tem, né, da aconselhamento nutricional, tem ponte dos objetivos, tem diário alimentar, que é o mais comum, tem o comer intuitivo, tem muita coisa que a gente trabalha, tá? E o que mais que vocês precisam fazer para ser nutricionista comportamental de sucesso? Gente, eu já falei que vocês têm que nichar bem, que vocês têm que comunicar o diferencial de vocês dentro dessa área de trabalho, tá? Vocês não são só nutricionistas comportamentais, porque trabalham de forma humanizada, mas vocês têm que comunicar o diferencial de vocês como pessoa. Por que vocês trabalham com essa área? O que vocês têm como pessoa, como características diferenciais, diferente da colega que também é nutricionista comportamental, que diferencia vocês. Por que as pessoas gostam de vocês? Por que as pessoas estão buscando vocês, não só no consultório, mas por que os amigos gostam de você? Isso é autoconhecimento e vocês precisam descobrir. Porque a partir dessas descobertas é que vocês vão conseguir se comunicar o valor de vocês, o diferencial de vocês, tá? E aí, quando vocês tiverem tudo isso, vocês vão aprender a utilizar de forma certa essas ferramentas. E para complementar, eu tenho 10 minutos ainda para falar, vocês têm que criar parcerias de sucesso. Vocês têm que criar uma rede de compartilhamento de pacientes. Sim, se vocês criaram esse nicho, se vocês entenderam que é esse tipo de paciente que vocês querem trabalhar, vocês têm que criar uma estratégia, né? Não só para saber trabalhar com isso, para criar experiência sobre isso, mas também encontrar os profissionais que vai poder ajudar vocês nesse caminho do sucesso. Tracem, né? Anotem no papel quem são os psiquiatras que vocês precisam trabalhar, que vocês precisam contatar. Porque não adianta, vocês não vão conseguir trabalhar sozinhos. É um perigo trabalhar
com uma demanda de nutrição comportamental, quando é grave, quando é compulsão alimentar mesmo, ou, por exemplo, anorexia, bulimia, quando é muito mais grave, é muito perigoso vocês atuarem muito sozinhas. Então, é muito importante que vocês, não só por segurança, tenham o psiquiatra e a psicóloga para trabalhar em conjunto, mas também para vocês aprenderem a ter uma rede de compartilhamento de pacientes. Porque vocês encaminham para eles, eles encaminham para vocês, e vocês vão ter infinito número de pacientes para atender. Olha que bacana. Daí agora vocês vão me olhar e vão dizer assim, tá, mas como é que eu vou chegar para um psiquiatra e vou dizer assim, me manda paciente, pelo amor de Deus? Claro que não é por aí. Vocês têm que criar estratégias, tá? E eu sempre digo que a lei da reciprocidade fala muito alto. Não é a primeira vez que eu falo isso. Isso é muito, muito forte na nossa vida. Então vocês criem estratégias e tenham iniciativa de chegar até esses profissionais, tá? Mostrem para esses profissionais que vocês estão fazendo um curso de nutrição comportamental, por exemplo. Como que eu vou mostrar? Marca ele numa postagem, faz um print, marca esse profissional. Vocês não precisam ter todos os psiquiatras encaminhando paciente, tá, gente? Vocês podem ter um só, 2, mas vocês têm que criar esse laço. Isso é uma ideia. Ou então, eu já falei isso numa outra live e repito, faça um e-book falando sobre alimentação e saciedade, alimentação e ansiedade. O psiquiatra e a psicóloga não sabem de alimento. Ele sabe de ansiedade, ele sabe de comportamento, ele sabe de questões emocionais. Mas de alimento é nutricionista que sabe. Olha que legal se o psiquiatra ou a psicóloga conhecer o trabalho de vocês, ver que vocês estão fazendo network, que vocês estão indo em congresso, que vocês estão fazendo curso, que vocês conhecem habilidades e que existe ferramenta de nutrição comportamental que eles não sabem usar, porque não é da demanda deles, e que vocês sabem e que vocês podem ajudar eles a ajudar os pacientes deles. Vai ser muito bom para eles. Então, por exemplo, vocês podem criar um e-book e dar para esse psicólogo, esse psiquiatra, entregar para os pacientes. Olha que legal. Eles vão estar dando, né, um mimo, oferecendo ajuda de uma forma diferenciada para o paciente deles e conhecendo o trabalho de vocês e tendo segurança sobre o trabalho de vocês e vão se sentir muito à vontade, seguros de encaminhar o paciente deles para vocês. Porque encaminhar paciente não é algo fácil de fazer. Eu só vou fazer isso se eu realmente confio naquele profissional. Então, a estratégia é como eu vou fazer, o que eu posso fazer para mostrar que eu sou uma boa nutricionista e dar segurança para esse psicólogo, esse psiquiatra a confiar no meu trabalho. E não são todos os psiquiatras e psicólogos que sabem trabalhar com a demanda alimentar, tá? Isso vocês precisam entender. Então vocês também vão ensinar eles a trabalhar com isso. Olha a quantidade de gente que tá obesa, que tá acima do peso, que tem compulsão alimentar e que precisa tanto do nutricionista comportamental quanto do psiquiatra que entende desse assunto. Tanto de uma psicóloga que entende desse assunto. Então faz todo sentido vocês estarem criando as estratégias para mostrar para esses profissionais que vocês ajudam os pacientes deles. E digo mais, não só psicólogo como psiquiatra, mas tem muita nutricionista esportiva, estética, que não entende nem quer entender de nutrição comportamental. E elas, muitas vezes, recebem esses pacientes porque o paciente se engana e vai lá na estética porque ele acha que tem que emagrecer e, na verdade, ele tem que melhorar a relação com o alimento. Então, vocês podem criar uma rede de relacionamento, um network, uma rede de encaminhamento com uma nutricionista do esporte ou da estética, funcional da estética. Tomem a iniciativa, iniciem essa ação de criar esse laço, porque a lei da reciprocidade vai falar mais alto. E a outra ideia é que vocês criem um grupinho de estudos, né? Daqui a pouco vocês estão criando, né, vocês, a Nutri do esporte, a Nutri da estética, uma psicóloga e um psiquiatra e façam de forma online 40 minutos por semana, a cada 15 dias, ou uma vez por mês, ou um almoço, daqui a pouco a gente consegue almoçar todo mundo junto,
mas que vocês vão criar uma demanda de relacionamento, uma necessidade, e olha como vai ser bom para esses outros profissionais. Eles vão ter uma nutricionista que entende de nutrição comportamental, de ferramentas de nutrição comportamental para ajudar a vida dos pacientes deles. E quem que vai se beneficiar? Todo mundo. O paciente que vai resolver a vida dele, o psiquiatra que vai conseguir ajudar a demanda alimentar do paciente dele, a psicóloga que também vai conseguir ajudar o paciente a demanda alimentar. Eles passam anos tentando ajudar os pacientes, às vezes não conseguem. E vocês que vão, né, criar essa rede de relacionamentos, vocês vão receber indicação desses outros profissionais, dessas outras nutricionistas, e aí vai ser infinito, tá? Óbvio que eu falei muito por cima, óbvio que tem muita ferramenta, óbvio que tem muita coisa que a gente tem que aprender, óbvio que muitas são as estratégias que a gente pode fazer para fazer networking, para fazer captação de paciente e uma rede de relacionamentos, de captação, de encaminhamento. É infinito, é infinito. Estratégias de marketing e nicho e posicionamento, diferenciação. Eu preciso entender a demanda do meu paciente, entender as dores, eu estar nichada e eu preciso me comunicar em relação a isso, porque não adianta eu ser uma baita nutri que entende todas as ferramentas, que tem todas as tudo na mão para trabalhar, todo conhecimento, todo científico do mundo, se eu não tô bem posicionada, comunicando o meu valor e fazendo network com as pessoas certas, criando estratégias corretas para chegar no meu objetivo, que é o sucesso profissional. Faz sentido tudo isso para vocês? Tentei fazer em 1 hora uma live falando de carreira de sucesso do nutricionista comportamental, né? E a pergunta que fica: o que eu preciso fazer para ser uma nutricionista de sucesso na área da nutrição comportamental, tá? Um beijo para vocês. Se vocês querem aprofundar esse conhecimento, o curso de nutrição comportamental tá ainda com as inscrições abertas, tá? Vai acontecer sexta-feira de noite e sábado de manhã. São 8 horas de imersão à nutrição comportamental, aspectos psicológicos, que vai ser dado pela Silvia Cunha, nossa nutricionista aqui psicóloga aqui da Nutrisoma, e comigo, mais 4 horas de imersão às ferramentas de nutrição comportamental e demanda que a gente precisa. É muito prático. Eu não vou ficar falando sobre o que é a nutrição comportamental, todo mundo já sabe o que é a nutrição comportamental. Agora, o que eu faço com esse monte de ferramenta e o que eu faço com esse paciente e quando que eu tenho que usar essa ferramenta, tá? Espero que eu tenha contribuído com a carreira de vocês e eu espero vocês lá no curso sexta-feira. Um grande beijo e até lá!